a gente tem melhores palestras ainda, sabe? Hoje agora a gente vai ter a palestra da doutora Gisele, que ela é médica do esporte e pediatra. Mais uma nova especialidade, então, né, que a gente vai falar aqui no Connect Med. Ela até falou com a gente, cara, como é que vocês não colocaram ainda uma pediatra pra falar? Então, É, assim, é a oportunidade também dela tá falando uma nova especialidade pra vocês. E ela viveu os dois lados, né? Tanto a medicina esportiva como a pediatria e agora vive os dois juntos, né? Então, acho que, assim, virou quase três, né? Então, ela tem os três estilo de vidas estilos de ali. vida, né? Então, ela tem essa experiência geral. São dois RQS ali pra gente. Exatamente. Então, assim, pessoal, a questão dos formulários e da palavra-chave, tudo certo. A gente mandou o formulário da período da manhã e a palavra-chave é plantão. E do período da tarde vai ter o último formulário do Connect Med, a última palavra-chave. Então, assim, continue assistindo, aproveite os últimos momentos do Connect Med. A gente já tá triste que tá acabando, mas feliz porque tem muita palestra boa hoje ainda. Pessoal, então é isso aí. Mais tarde a gente vai aprender um pouco sobre contabilidade também médica, então a gente vai ter muitos palestrantes importantes, então não perca as palestras de hoje. Não, perfeito. Então, assim, doutora, tá escutando a gente? Doutora Gisele, tá escutando a gente? Tudo certinho, eu tô acompanhando tudo. Vocês me ouvem bem? Estamos Perfeitamente. escutando. E ela faz parte da equipe Ótimo. do Field of Play também, né? Então o Sim, pessoal que veio aqui já palestrou no Connect Med, o Leonardo Irão, que o pessoal gostou bastante, a a Mari Mariana, também, o pessoal gosta da Mari, que ela tem um carisma diferente, ela né, tem, eu não Gisele? sei explicar também, ela tem um carisma. Sei. O pessoal Meus gosta pares são bastante. maravilhosos. É. E Então, aí, pode então, falar, Fê. falando um pouco sobre o grupo também, né? Eles são um grupo que falam sobre medicina esportiva e também assuntos. Então, se você quer conhecer mais sobre a Gisele, conhecer também sobre os outros integrantes que passaram aqui pelo congresso, vai lá no Instagram do Field of Play, tem a descrição lá no fixada de cada um. Também tem vídeos para que mostram um pouco ali da realidade deles, fala sobre dicas. É um conteúdo muito interessante a ser seguido. Então, não perde essa oportunidade. Inclusive, eu vou mandar o link aí no YouTube para vocês poderem acessar. Certo. Então, doutora, eu queria fazer uma pergunta inicial pra gente começar um bate-papo e também até introduzir a sua palestra. Como é que foi essa escolher a pediatria e depois transicionar para uma nova especialidade? E também, o que você está sentindo do mercado hoje, da medicina em geral e também das duas especialidades? Bom, que legal, porque são perguntas chaves, né? A gente está com um público repleto de estudantes em diversos períodos e acho que em cada fase da faculdade, da vida, a gente sente diferente a especialidade. Então, poder compartilhar essa experiência aqui um pouquinho é enriquecedor. Eu acho que se eu conseguir atingir alguém que seja, já estou satisfeita, porque eu senti essa necessidade na minha trajetória. Então, a minha escolha da pediatria foi no sexto ano da faculdade. Eu não entrei na faculdade achando que eu ia fazer pediatria. Eu não tinha faculdade por período, né? Eu tinha faculdade por ano. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu achava, na verdade, que eu ia fazer ginecologia e obstetrícia, por uma questão de saúde integral, né, da mulher. E eu sempre gostei muito da parte de hormônios, então tem uma parte, não é endócrino, mas tem uma parte da gineco que tem isso. E então eu já tinha essa visão mais holística. Então, isso já era uma característica minha de querer ver o paciente de uma forma mais integrada. E aí, no decorrer da faculdade, eu me permiti conhecer todas as áreas. Isso é uma coisa muito importante que eu tenho para falar, assim, acho que até durante a apresentação de slides, que eu acho mais legal esse bate-papo aqui do que ter a aula tão formal, assim, né? É, a, a, a faculdade, ela traz lá as cadeiras básicas e parece que é um método muito antigo, parece que é uma coisa arcaica, mas não é verdade. Eu uso fisiologia até hoje, eu uso farmaco até hoje, é a base do meu conhecimento. Claro que na hora que eu vou traduzir isso para o paciente, na hora que eu vou transformar isso em conduta clínica, não é de uma forma engessada, mas a gente tem que ter esse conhecimento básico, é o nosso diferencial, é o que nos torna técnicos melhores, né? Então, eu aproveitei muito a faculdade, também joguei, também fiz ligas de coisas diversas, participei das coisas esportivas da Atlética, do diretório acadêmico, tudo isso faz parte, porque a vida também não é só conteúdo técnico-científico, né? A vida é isso aqui que vocês estão fazendo. Gente, esses meninos são maravilhosos. Essa habilidade
né, lidar com gente, de promover um congresso desse tamanho. Aliás, abro o espaço aqui até para agradecimento de tudo que vocês promovem, do que vocês têm feito acompanhando o nosso time do Field of Play, e também pelo convite de estar aqui com esses estudantes, com pessoas que eu acho que é o aprendizado sempre de mão dupla, sempre, né? Então é uma oportunidade. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado a E gente, Gisele. aí, imagina! E aí na faculdade eu entendi se eu queria cirurgia ou não, que são dois corredores assim que você tem para seguir, né, na escolha, dois corredores iniciais. E aí eu entendi que eu não tinha muita aptidão para ir para o caminho cirúrgico por uma coisa mais pessoal, gente. O autoconhecimento é tudo, tá? Acho que fica a sugestão num congresso próximo aí, um pouco de departamento de autoconhecimento, que eu acho que é muito agregador. E aí, na parte clínica, eu gostava de coisas agudas, de coisas com resolução visível. Tinha uma coisa assim de ver o paciente realmente doente. O adulto ele tem muita contaminação, se é que eu posso dizer assim, do estado mental dele. Então tem doenças que afetam muito mais o estado de espírito que o adulto está do que propriamente algo agudo ali. E aí eu fui caminhando para as doenças pediátricas, para o mundo que eu ia encontrar pessoas. é, eu gostava da energia da pediatria, assim. Então foi um pouco por qualidade de vida numa época que se falava muito menos de qualidade de vida. E aí fui para pediatria. E a pediatria ela é um mundo próprio, ela é um mundo absolutamente paralelo. A gente vai falar um pouco disso aqui na aula. E aí, na hora de exercer, né, a vida é diferente da escolha. Acho que todo mundo tem essa preocupação. E não é óbvio isso. E na hora de exercer, eu sentia assim, no consultório eu não me encontrava muito com a parte preventiva pura da pediatria. Tem gente que faz isso muito bem, sou muito grata à pediatra do meu filho, Stephanie, maravilhosa, mas eu não era essa pessoa que conseguia depositar energia nisso. E aí eu gostava muito de emergência, eu fiz minha formação de residência médica num hospital muito emergencista, fui fazer UTI pediátrica. Adorei o estudo, adorei a teoria, adorava a sedação, ventilação, achei tudo o máximo, mas não gostei da vida também. Aí eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Não gosto nem de um e nem do outro. E assumir isso é super difícil, viu, pessoal? Assumir que você não gostou da sua escolha é difícil, porque o reconhecimento é difícil, porque eu gosto da pediatria, eu não gostei da vida, o que é muito diferente. E eu tenho uma sensação de falha ali no fundo, né? Então é difícil fazer esse reconhecimento e assumir isso. E aí eu fui buscar meu trajeto, qual seria. E como eu disse para vocês, sempre gostei muito de, né, obstetrícia, parte hormonal, pensei em fazer endócrino, pediatria. Mas, de novo, no serviço de saúde que eu estava, tinha um viés do paciente muito grave, de um paciente muito raro. Então, eu acabei não optando pela endócrino e vem aí o autoconhecimento mais uma vez, né? A minha infância foi muito pautada pelo esporte. Eu acho que o esporte muda vidas em diversos sentidos, mente, corpo, cotidiano. E aí eu passei a entrar numa fase que o mundo falava mais em prevenção, o mundo falava mais em qualidade de vida. Então, foi uma sinergia entre o momento que o mundo estava, o momento que eu estava na minha escolha de carreira, o que era oferecido. Nunca tinha ouvido falar em medicina esportiva quando eu fiz faculdade. Já na residência médica começou a surgir essa especialidade um pouco mais forte. E aí eu fui buscar informação sobre o que a medicina esportiva fazia. Espero trazer um pouquinho disso hoje para vocês. Não é fácil traduzir em alguns minutos o que a gente aprende em anos e anos. É uma arte também, tal qual a medicina é. E, e mais do que isso, eu juntei, porque eu nunca desgostei da pediatria.
eu desgostei da carreira pediátrica. E aí eu juntei. E é isso que eu venho trazer um pouco para vocês hoje, de como de como ficou essa junção. E eu vou falar um pouquinho, se vocês quiserem, de como ficou minha vida também nessa junção. Claro, Não, ué. perfeito. Doutora, seguinte então, a gente vai estar aqui no suporte com você, a gente vai dar o espaço para você conversar agora com o público também, falar um pouco da sua palestra e depois a gente volta, faz mais um bate-papo aqui também. A gente vai estar aqui assistindo e qualquer coisa que tiver do suporte a gente está por aqui, mas pode seguir a sua palestra tranquilamente, beleza? Perfeito, fiquem à vontade para aparecer aqui quando quiserem. Bom, pessoal, então hoje eu vim trazer para vocês essa medicina esportiva infanto-juvenil. Se você for procurar a especialidade infanto-juvenil da medicina esportiva, uma subespecialidade, ela não existe de forma oficial. Mas a gente tem algumas pessoas no Brasil que fazem isso. Eu pude ter alguns raros exemplos, mentores que me ajudaram nesse direcionamento. E eu percebo que isso está crescendo tanto nos profissionais que vão para essa carreira, quanto no interesse das pessoas. Então, uma sementinha que eu planto aqui, assim como me plantaram uma vez, e eu espero agregar um pouco de conhecimento para vocês. Bom, mais um pouquinho sobre mim, que já falei bastante, né? Eu sou uma apaixonada por medicina propriamente. Acho que todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, na verdade. A gente fica tentando acertar o melhor, o melhor, o melhor, né? É, acho que, além de amar a medicina, eu amo a vida, eu amo o esporte e a capacidade de transformação que o esporte tem. Eu me formei na Faculdade de Medicina do ABC, que fica em Santo André, na Grande São Paulo. E aí, todas as minhas residências, a pediatria, a UTI pediátrica, a medicina esportiva, eu fiz na USP. E eu concluí em 2024 também o meu doutorado. Eu fiz em ciências, mais especificamente em ciências do sistema músculo-esquelético. E aí, por que que eu vim trazer esse currículo aqui para vocês? Porque, pessoal, o caminho, ele não é linear, né? Eu não escolhi a pediatria desde o início da faculdade, a UTI pediátrica não foi óbvia desde sempre. A medicina esportiva foi uma guinada de trajetória que, no final, se transformou num complemento, mas ela surgiu de maneira completamente inesperada. E esse doutorado, que como eu já tinha feito residência antes, eu pude fazer concomitantemente à medicina esportiva, então eu iniciei meu doutorado, eu estava no R3 da medicina esportiva, durou 4 anos, tive uma gestação aí no meio, tenho um filhote hoje, que também não é tudo controlado, não é tudo planejado. Com esse currículo, eu venho trazer para vocês exatamente essa mensagem. A gente não consegue programar tudo, a gente tem que estar muito alinhado com um conhecimento do que a gente gosta, de como a gente quer viver, para daí a gente seguir com a nossa trajetória, né? Quando eu fiz UTI pediátrica, eu achava que eu ia fazer talvez cardio ou eco. Eu pensei em tirar ano sabático. São muitas opções, ainda mais hoje. E hoje eu sou muito grata a essa trajetória, que parece tortuosa, mas ela é sinuosa, porque eu conheci profissionais dos diversos tipos. Eu trabalhei em diferentes contextos, eu trabalhei em atenção primária, eu trabalhei em emergência. Quando eu fui para o esporte, saber atender prevenção foi crucial, assim como saber atender emergência em campo também foi crucial, né? Ter um doutorado nesse contexto, eu dou aula para vocês hoje aqui, eu dou aula em outros lugares, são diversas possibilidades, o meu conhecimento sobre ciência, medicina baseada em evidências, como acontece um projeto de pesquisa, ampliou o meu hall de oportunidades. Então, tudo isso aqui foi uma trajetória de 6, 11, mais ou menos 15 anos, um pouco mais. Então, não pode ser maçante, tem que ser bom, né? Tem que ser agradável. Então, o assunto tem que ser bom, a vida tem que ser boa.
Saindo um pouco aqui do currículo, vamos para as fotos, vamos falar de fatos, né? Aqui no cantinho direito, sou eu na UTI pediátrica. Até clown, Doutores da Alegria tinha aqui para compartilhar o momento. Aqui sou eu de óculos, né? Fisioterapeuta, enfermeira, os Doutores da Alegria. Então ninguém faz nada sozinho, né? E aqui na UTI é um aprendizado de vida, de resiliência, né? Aqui foi a época da Covid, então você acha que você está seguindo uma carreira, escolhendo um lugar e de repente vem uma pandemia para te falar que a medicina ela tem um propósito de base, que às vezes você não vai para o caminho que você queria, às vezes você tem que fazer o que você tem que fazer, tá? Isso é muito importante, porque a gente está numa geração de muitas possibilidades. Eu mesma busquei o melhor para mim, busco até hoje, mas tem horas que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, tá bom? Aqui foi uma das minhas primeiras convocações do alto rendimento no judô. Depois a Sussu, a Suelen Alterman foi para Tóquio depois dessa competição, em 2021 aqui, né? E em 24 a Bia foi para Paris e a Bia veio a medalha a ouro. Encontrei com a Bia anteontem, inclusive. É, Aqui a gente não sabe ainda quem vai medalhar, né? Quando todo mundo vê a medicina esportiva, você vê o depois. O Léo falou bastante de team physician ontem. A gente vê a ponta do iceberg, tem muita coisa por trás, né? E falando em coisa por trás, aqui em 2021 eu estava em Cali com a base, então a medicina esportiva que cuida de adultos, então foi uma guinada na trajetória mesmo. Eles descobriram que eu sou pediatra no meio do caminho, por acaso, e aí eu fui cuidar da base, então aqui era sub-21, também as meninas do judô, porque daí eu tinha trabalhado com o judô anteriormente. Aqui em 2022 eu estava em Rosário, era um sul-americano, aqui Cali foi PAN, aqui foi um sul-americano, tudo com o Comitê Olímpico. Essa paciente, ela é emblemática para mim, ela foi fazer medicina depois que ela me conheceu. É, Ela é uma paciente uma atleta, né, da esgrima, então um esporte que eu não tinha entrado em contato antes. Então, olha a importância de você ter adaptabilidade, esse monte de mudança que eu fiz na carreira, como a gente transpõe as habilidades, né? Então, essa aqui foi uma atleta asmática que jogou em crise de asma, né? E aqui a medalha que ela veio trazer para mim no departamento médico. Asma, que é uma doença mais comumente encontrada na infância, o adulto tem também, claro, mas é muito mais frequente na infância, esse manejo. E aqui eu estava no futebol, um mundo diferente, uma dedicação praticamente exclusiva, um atendimento emergencial em campo, sempre ao lado do fisioterapeuta. Então, aqui na UTI já refletia essa equipe multidisciplinar e não foi diferente quando eu estava no meio esportivo, né? Então, aqui um portfólio rápido de carreira para vocês, tá? Esse crachá aqui, gente, não dá para ver nessa foto da Covid, mas lá no Hospital das Clínicas eu já era funcionária, tá? Tem um ambulatório lá no HC de Pediatria do Esporte, e eu já era funcionária lá. E aí a gente tinha um crachá enorme com a foto, porque o nosso rosto ficava por trás da máscara o tempo inteiro. Então aí a gente tirava uma foto ao ar livre, né? Ia pro crachá, era um crachá gigante que ficava pendurado na nossa roupa e você poderia escolher uma frase. E aí aqui foi, apesar dos olhos serem a janela da alma, porque as pessoas só enxergavam os meus olhos, eu me apresento a vocês. E aí a minha carinha no crachá, essa foi a frase que eu escolhi. Teve das mais diversas. Bom, vamos continuar. Acho que tá com um delayzinho aqui, deixa eu ver. Aqui. E aí eu sempre faço questão, porque a medicina do esporte é muito fascinante, todo mundo vê você na televisão, no hype, etc. Mas antes de você ser médico do esporte, antes de você tratar um atleta que todo mundo entendeu do que você está fazendo, mas não entendeu, viu só a pontinha, a gente é médico, né?
E para qualquer especialidade, assim como eu citei na introdução, uma boa formação básica, ela é essencial. Então, esse momento que vocês estão vivendo, claro, tem que ir pensando no que vocês vão fazer, mas a formação básica ela é muito importante. Então, se eu fosse colocar os pilares da minha carreira aqui, eu diria que é a educação, o desenvolvimento e o propósito, que eu consegui encontrar um pouco mais a fundo no final. Acho que a gente escolhe carreira muito cedo aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos eles são o college, que facilita um pouco essa postergação da escolha final aí. Quanto à educação, a gente tem que se manter atualizados constantemente. Sem atualização, sem conhecimento, a gente não consegue fazer o melhor pelo paciente. O paciente é o nosso objetivo final, né? Esse congresso aqui que vocês estão fazendo, vocês estão buscando isso, não é? O desenvolvimento é importante, então o médico, ele precisa de treinamento. A gente treina para excelência, né? Então não é à toa que residência médica é tão valorizada, tá certo? O propósito. Então, a paixão, gente, ela é a grande força motriz. Quantas histórias de empresas, enfim, coisas históricas de, sei lá, descoberta de país, etc. A gente não tem a paixão como força motriz. Então, para você sustentar uma dedicação muito intensa, você tem que ter a base num propósito. E aí eu vou trazer um pouco para vocês dos aspectos gerais da medicina esportiva no âmbito da pediatria, tá? Essa frase é tão clichê que a criança não é um adulto pequeno. Eu não aguentava mais escutar isso, né? Nunca achei que eu ia valorizar essa frase, mas eu acho que os clichês eles existem porque eles são necessários. Então, aqui eu vou mostrar um pouco para vocês do porquê a criança não é um adulto pequeno. Alguns conceitos, né? Infância, adolescência e juventude não são um conceito único e homogêneo, absoluto. Então, a gente tem o ECA, a OMS, falando de coisas diferentes, né, do que a infância, adolescência e juventude. Eu trouxe um resumo para vocês de como eu lido com isso. Eu brinco que eu tenho os meus adolescentes estendidos, porque eu atendo acima de 20 anos, alguns que se mantêm aqui no meu radar. Eu tenho formação para isso e me sinto à vontade com essa faixa etária. Acho que tem tudo a ver com esse contexto do esporte. A gente tem algumas diferenças que são básicas, então as doenças das crianças não são iguais às doenças do adulto, o jeito que a criança lida não é igual ao jeito do adulto, e aqui eu trouxe 3 pilares de diferença. O primeiro pilar é o metabólico. Então, a criança, o jeito que ela oxida carboidrato, gordura, é diferente do adulto. O jeito que ela usa sistema aeróbico e anaeróbico é diferente do adulto. Isso reflete na forma que eu vou promover nutrição. Então, eu já proponho nutrição diferente em criança, porque eu tenho um crescimento acelerado, eu tenho uma necessidade de aporte calórico proteico muitas vezes aumentada, eu tenho uma demanda energética global maior. No entanto, a forma de fazer isso também é diferente, porque eu tenho utilização de sistemas energéticos diferentes. Acho que a Mari, que deu aula para vocês na sexta-feira, ela abordou um pouco de sistemas energéticos ao falar de ergospirometria. Então, veja, a base, gente, é fisiologia. Isso aqui é cadeira básica de faculdade de medicina, né? Diferenças físicas. Então, eu tenho um sistema cardiovascular diferente, ainda imaturo, ainda sem sofrer as consequências da deposição de placa de ateroma. Eu tenho diferenças musculoesqueléticas, ainda em desenvolvimento, um esqueleto que ainda está em desenvolvimento, músculos que não estão hipertrofiados e nem têm condições para tal. Eu tenho condições próprias da idade, como composição óssea e tipo de colágeno, e os hormônios, que ainda são impúberes em boa parte da fase da vida dos pacientes da minha população de atendimento. E o terceiro pilar que eu coloquei aqui para a gente falar das diferenças são as diferenças psicológicas. Eu tenho um ser humano que ainda está em construção da psique,
quando eu falo de criança. Ele ainda não tem personalidade formada ali até seus 20 anos. Além disso, o ambiente é muito importante para a infância e adolescência. É o lugar de construção, de alicerce de princípios e valores, e também é o lugar que eu vou construir hábitos que vão ser levados para a vida toda. E no esporte isso é muito, muito, muito relevante, tanto pela parte alimentar quanto pela parte comportamental. Quantas vezes a gente não ouve histórias de abuso e assédio? Então, aqui não é menos importante que os pilares anteriores, de forma alguma. E aí, ontem com o Léo, vocês devem ter visto falando sobre Team Physician, que o objetivo do médico do esporte muitas vezes é performar, né? O Team Physician, ele é o médico de um time que está performando. E aí, o que eu faço com a saúde? Porque a performance, ela está no limite da saúde. Eu tenho uma máxima, eu não, né? A especialidade tem uma máxima que quem não está saudável não performa. Mas a performance vai no limite da saúde e muitas vezes adoece. Quando eu falo da população pediátrica, eu não posso deixar a saúde em detrimento da performance. O peso que nós, profissionais da saúde, temos que dar na população infanto-juvenil é muito grande. Eu não posso pedir para ele performar, eu não posso incentivar essa performance em detrimento da saúde, que muitas vezes é o que a gente faz no alto rendimento de alguém que é profissional, né? Assim como vocês, estudantes de medicina, muitas vezes vão performar em prova, em plantão do internato e na vida em plantão como residentes, em detrimento da saúde. E uma grande parte do meu atendimento com a população infanto-juvenil está relacionado ao crescimento. Então, mais um pouco de fisiologia para vocês. Eu tenho crianças que estão maturando o eixo hormonal, então, ainda em nível central, eu tenho essa pulsação de GHRH, que vai mudar a liberação de GH. Então, se você olha uma dosagem de sangue de GH, na verdade, IGF-1, né? O GH, ele é em picos e vales, mas o IGF-1 é o metabólito ativo do GH. Eu tenho um resultado para cada faixa etária. Isso porque a maturação interfere na secreção e na metabolização deste hormônio. O GNRH também, a pulsatilidade central desse hormônio vai interferir na formação de LH e FSH na adenohipófise e que vai estimular mais as gônadas periféricas, ou testículos ou ovários, para daí a gente ter a puberdade e ter crescimento em estatura, desenvolvimento sexual e também músculo esquelético. Trouxe um outro ponto, poderia trazer vários, tá? Mas é para vocês terem uma pincelada aqui do desenvolvimento, que é a maturação óssea de fato. Porque eu tenho uma fratura completamente diferente numa criança que faz galho verde, que ainda é um osso com muito componente não mineral, e uma fratura de alguém mais velho com uma calcificação maior e que um osso que faz solução de continuidade de córtex e diáfise propriamente dita. Então, aqui, além dessa diferença de massa mineral óssea, eu tenho uma diferença de estrutura. Então, a criança ainda tem a fise, a cartilagem de crescimento, uma fratura que traz a necessidade de uma atenção e tratamento diferente, e a epífise e a diáfise além da fise de crescimento que fica na metáfise. Essa é uma figura clássica que todo mundo recebe o estímulo na universidade, mas da diferença de crescimento de cada tecido e nas diferentes fases da vida. E por que eu gosto tanto dessa figura? Porque ela é absolutamente explicativa para diversas coisas. Então, eu tenho aqui um tecido reprodutivo adormecido que
desperta numa determinada fase da vida, eu tenho um crescimento geral que é acelerado nos primeiros anos, que tem um platô até que chega a adolescência, e concomitantemente com esse crescimento reprodutivo, eu tenho um crescimento geral que aumenta exponencialmente. Cabeça e pescoço, veja, maturação cerebral, mielinização, desenvolvimento motor. Olha quantas explicações a gente tem aqui, só colocando num gráfico que crescimento de cabeça e pescoço é muito grande, a criança é desproporcional em relação cabeça e tronco, e que depois isso a gente para de crescer a cabeça, né, a calota craniana, e o corpo acompanha. E o tecido linfóide, né? O que ele tem a ver com isso? O que ele está fazendo aqui? Quantas crianças e adolescentes não perdem competição, campeonato, porque estão gripados, com otite, com amidalite, com monolike, então é muito comum, febre de diversos dias, ninguém pode competir com febre, não sei se isso já foi falado aqui. E aí, falar sobre o tecido linfóide é mostrar que realmente é normal a gente ter uma hiperreatividade desse tecido nessas fases da vida, né, entre a infância e a adolescência. Então, eu adoro essa imagem. Ela é de 1962 e ela está eternizada na nossa medicina. Aqui é um pouco mais específico da área, né? Eu trouxe um artigo que mostra de forma explícita o carboidrato exógeno tendo uma importância muito grande na oxidação e na promoção de energia do público que ainda tem metabolismo infantil, ou seja, dos pré-púberes, e isso gera uma série de consequências em como alimentar, em como suplementar essas crianças, e a forma científica que ele diz isso é que a taxa de oxidação de carboidrato exógeno foi como porcentagem do gasto total de energia, foi inversamente relacionada aos níveis séricos de testosterona. Então, quanto mais em púbere, maior foi o gasto calórico à base de carboidrato exógeno. Esse é outro gráfico que eu amo de paixão, um pouco mais novo do que aquela figura de 1962 que eu trouxe. Já é um pouco mais específico da área da medicina esportiva, mas a gente está falando aqui de idade pediátrica e juvenil, e sobre diferentes requisições de metabolismo. Quando eu estou fazendo uma prova de 100 metros, eu requiro um metabolismo de explosão, e eu uso mais um sistema de energia que a gente chama de ATP-CP, que é o sistema da fosfocreatina. Para quem não gosta de bioquímica, está lá esta matéria. Aqui nos 400 metros, a gente usa mais a glicólise, então, oxidação de glicose. E aqui nos 1500 já dá tempo da gente usar a cadeia oxidativa. Ainda é mais carboidrato, mas a gente começa a oxidar gordura já. E aí eu tô falando aqui de meninos e meninas. Meninos estão em linhas contínuas e meninas estão em linhas tracejadas. E estou falando de uma idade crescente. Claro que não depende da idade, depende da maturação sexual, mas isso se traduziu aqui como idade. E aí, eu tenho aqui uma proximidade metabólica muito grande entre meninos e meninas até o início da adolescência, até o início da puberdade, aqui marcado como uma média de 10 anos. Então, meninos e meninas muito semelhantes. E aí essa curva se abre depois, essas diferenças, porque o menino ele é mais eficiente metabolicamente depois, por causa da testosterona. Essa curva se abre de forma significativa, muito mais no que diz a respeito ao metabolismo anaeróbico, que é o mais dependente de musculatura, tá? É bem bonita essa imagem. A pediatria também vai trazer lesões típicas, então eu trouxe aqui as apofisites, que são as clássicas, uma de Osgood-Schlatter, uma de Sever, que são apofisites, as mais comuns. A Osgood-Schlatter é na inserção distal do tendão tibial, ou a gente também chama de ligamento, mas é uma discussão aí eterna sobre isso, tendão ou ligamento. E Sever, que é a apofisite do tendão calcâneo. São lesões de tração, onde tem a inserção
do tendão no osso por um descompasso de crescimento músculo e esqueleto. A gente também tem comorbidades típicas, eu trouxe duas representantes aqui, mas a gente poderia ter uma aula somente disso. Então, como eu falei inicialmente com a nossa atleta da esgrima, a asma é muito comumente encontrada na infância, então não teve uma convocação de base que eu não tratei alguém asmático. Aqui eu trouxe a trissomia do 21 como uma representante de alterações genéticas, porque é na infância que a gente encontra alterações genéticas nunca encontradas, então é importante ter algum conhecimento básico, ou que as famílias estão tentando inserir a criança num contexto esportivo, e aí muitas delas são por conta de alterações genéticas. Aqui, para ninguém espalhar fake news, eu respondo essa questão da força na pediatria todos os dias da minha vida. Se as crianças podem fazer força e elas não só podem como devem. O que muda é a expectativa que a gente tem a respeito disso, né? A gente não espera construção muscular, a gente espera desenvolvimento motor, a gente espera desenvolvimento de habilidade e desenvolvimento de força, sim, porque ela teve aumento da habilidade do movimento, ela teve melhor sinergia de músculos agonistas, além do aumento de força que ela é capaz, mas antes da puberdade, sem hipertrofia, eu tenho uma série de benefícios trazidos na execução de exercício de força para o público infanto-juvenil. Então, eu tenho melhora de composição corporal, eu tenho uma melhora do desempenho esportivo, redução de risco de fratura, redução do risco cardiovascular, melhora da competência motora e melhora de qualquer lesão relacionada ao próprio esporte. Além de, como eu já ter falado um pouco para vocês, ela vai levar hábito para a vida. Então, eu estou ensinando essa criança a fazer algo que vai ser duradouro na vida dela. Aqui o meu agradecimento, que eu já iniciei aos meninos e a vocês que estão assistindo. Mas antes de encerrar, eu gostaria de sugerir para vocês uma cartilha que está dentro de um programa que chama Sports for Life, é um programa canadense. Qualquer um aqui pode acessar a internet e procurar essa cartilha. O Canadá é um grande incentivador do esporte, eles têm essa plataforma nacional, e aqui eles sugerem como a gente deveria propor esporte na infância. Então, desde o início, eles falam numa coisa que chama, a gente tem isso na nossa literatura, se chama alfabetização motora, e aí a criança nasce, você já tem que incentivar que ela seja ativa, e aí você vai ter, numa primeira infância, os fundamentals, então eles brincam, né, com diversão, então a criança tem que brincar, mas você tem que dar condições dela desenvolver habilidades motoras na água, na terra, no salto, de diversas formas. Ali perto da pré-adolescência, ela vai aprender o que é treinar, mas não necessariamente ser cobrada por isso. E aí, depois da adolescência, eles colocam que ela pode treinar por treinar, entender o que é performar. Depois, treinar para competir. E aí sim, o foco ser ganhar. Aqui a gente está falando de uma vida já competitiva, e aí ela vai seguir ou não uma vida competitiva, mas o que importa é que eles querem que a grande massa da população deles seja ativa para a vida. Isso melhora indicadores de saúde pública. E aí eles entenderam e eles divulgam, estudam que isso começa desde o nascimento. Então, acho que é um bom resumo para trazer aqui no meu agradecimento para vocês. Eu adoro essa cartilha. E eu fico à disposição. Foi muito boa a sua palestra. Ela tá escutando a gente, né? Tá escutando? Tô escutando. Não, foi perfeito sua palestra. Obrigado aí por contribuir com o seu conhecimento ali pra gente. Aquela parte ali que você falou sobre praticar esportes, né? Se pode na juventude, realmente é uma coisa que é muito perguntada. Eu mesmo tive essa dúvida ali e no início ali, porque eu queria fazer academia com 16 anos e o pessoal falava, não, você vai parar de crescer, você vai parar de fazer um monte de coisa, então... Acaba desestimulando, às vezes, um jovem que quer começar e sem motivo, né? Perfeito, é isso mesmo. E para muitos jovens, até por conta dessa questão que eu expliquei da hipermobilidade, do colágeno diferente,
isso é até tratamento. Então, quando eu proponho isso de forma ativa, às vezes as famílias ficam um pouco chocadas, porque escutam nas academias, no conhecimento popular, que isso é um grande problema, um proibitivo, né? E é sobre criar um estilo de vida saudável desde sempre. Porque às vezes a criança cresce daquele jeito, sem ter o hábito, e quando fica mais velha é bem mais difícil, né? A gente pegar um hábito novo. Não, é muito interessante. Você desmistificou muita coisa, e é muito interessante para nós, estudantes, entendermos para a gente não passar informação errada, porque tem muita gente que pergunta. E é interessante porque acabou que você está criando uma nova especialidade ali dentro da medicina esportiva. A medicina esportiva infanto-juvenil. Ela vai se tornar referência nisso ali já. Então É um mundo diferente, com certeza. é um mundo diferente. A parte, né? Se pra pediatria já é uma coisa totalmente diferente, na medicina esportiva não vai ser diferente, né? E a É, com gente certeza. Tem muitos alunos de pediatria que pedem para acompanhar um ambulatório, que tem esse interesse, porque é fora do habitual, com certeza. Sim. Não, e a gente agradece bastante por ter disponibilizado seu tempo. A gente sabe que você só trabalha, é muito. É, mãe. É mãe, tem filho. Ah, aquela vez que a gente foi lá pra São Paulo. Lembro de tudo, nenenzinho, como é que tá, inclusive? É isso aí, eu que agradeço. Gente, a maternidade é linda, tira a gente dessa coisa frenética de trabalhar muito, que todo médico tem. E o que eu posso dizer da minha vida hoje é que foi trilhando um caminho que hoje eu consigo cuidar do meu filhote e ele tá ótimo. Muito obrigada por perguntar. Ah, muito obrigada mesmo, Gisele. Foi um Doutora, prazer. Obrigada. muito obrigado por ter feito essa palestra aqui hoje. O pessoal gostou muito. E obrigado pela sua contribuição. Vou pedir para você falar suas redes sociais e falar um pouquinho o que que é o FOP também. Claro, eu que agradeço. Bom, minha rede social que vocês vão encontrar coisas do meu trabalho é Gisele M. Brito. E a gente tem também, eu, Léo e a Mari, a gente forma um time muito complementar de profissionais médicos do esporte, com diferentes focos na sua área de segmento, que se chama Field of Play. Para quem não sabe, Field of Play é o lugar que a gente atua em campo. Então, ali na fotinho que eu estava no futebol, meu Field of Play era o campo. No dia que eu cuidei da atleta da esgrima, meu Field of Play era a esgrima. Então, a gente atua em loco. E a gente criou esse grupo para disseminar conhecimento verdadeiro, de qualidade, sobre a medicina esportiva, sobre o nosso trabalho. Eu acabo falando mais sobre o público infanto-juvenil, né? Cada um tem mais a sua aptidão. Então, para quem quiser informações, conhecer mais o nosso trabalho, a gente está lá no Instagram, Field of Play Brasil. E pra tirar dúvida também lá, né? Mandar uma caixinha pra você de pergunta. Exatamente, a gente consegue se comunicar por lá e também tem vídeos no YouTube que estão sendo colocados com muito carinho por uma equipe maravilhosa que ajuda a gente e acompanhem por lá também. Doutor, então muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado aí por ter colaborado com o seu conhecimento aqui com a gente. E é isso, até a próxima aí. Eu agradeço, pessoal. Até a próxima. Bom congresso. Continuem Muito seguindo esse obrigado. congresso maravilhoso. Tchau. Muito Tchau, obrigado. obrigada.